Bom, essa é a continuação da nossa aula, né, de efeito Casimir e aplicações. A gente está discutindo o efeito Casimir no caso em que o meu sistema, o meu campo, né, está a uma temperatura finita T. Então, a gente está quase no final. Vamos voltar aqui, começar de onde a gente parou, né, na parte anterior, né? A gente estava discutindo, a gente precisa discutir aqui o valor do resíduo, né, da função cotangente hiperbólico, né, nesses polos simples que a função cotangente hiperbólico tem ao longo do eixo imaginário no plano complexo. Então, aqui o que eu faço é expandir em série de Taylor, né, a função seno hiperbólico, em torno de cada um desses polos, né, cada um desses polos a posição dos polos aqui como função de z, né, π n vezes i, né, essa é a posição dos polos, porque esses são os zeros da função seno hiperbólico, né, que está aqui no denominador, portanto, vão ser os polos da função cotangente hiperbólica. Então, eu expando em torno desse seno hiperbólico, né, a derivada do seno hiperbólico é o cosseno hiperbólico. Aí eu posso substituir essa expressão, então, aqui na expressão do cotangente hiperbólico. E aí, para obter o resíduo, né, o resíduo é o coeficiente da potência do termo da série de Laurent de potência menos 1. Né? Então, aqui eu posso simplesmente substituir o cosseno hiperbólico pelo seu valor nesse zero da função seno hiperbólico, né, que é o cosseno hiperbólico de πni. Então, repara que aqui ele cancela, né, esse coeficiente, tá certo? E o coeficiente que resulta aqui é 1. Né? O coeficiente que multiplica essa potência negativa, menos 1, da função cotangente hiperbólica é 1, quer dizer, o resíduo vale 1. Né? Mas isso não é exatamente o que a gente precisa para a nossa aplicação, porque a gente não está olhando essa nossa função cotangente hiperbólico como função desse argumento completo, a gente está olhando para a função cotangente hiperbólica como função da frequência. Né? Aqui a gente quer fazer essa discussão no plano complexo de frequência. Né? Então, quando eu faço esse argumento aqui, vai ter uma pequena mudança, né? Porque esse argumento aqui envolve eu tomar a derivada, né, da função seno hiperbólico em relação ao seu argumento, mas aqui eu não vou tomar mais a derivada da função seno hiperbólica em relação ao argumento completo, mas, assim, a derivada em relação à frequência. Como eu tomo a derivada aqui em relação à frequência, pela regra da cadeia, né, eu vou ter a derivada da função completa, que é o cosseno hiperbólico, vezes esse pré-fator, que vai pipocar para fora, vai ficar aparecendo aqui multiplicando, que é h cortado sobre 2kBt. Né? Essa é a única diferença que eu tenho em relação a esse argumento aqui, quando eu olho para o resíduo, como função de z, né, da variável completa, do argumento completo. O resíduo dessa função cotangente hiperbólico, olhado como uma função de ômega apenas, né, por causa da regra da cadeia, né, esse cara aqui, lembrando, ele está no denominador, né, então vou ter o inverso disso, então o meu resíduo vai ser 2kBt sobre h cortado, né, ele vai aparecer nesse denominador aqui, né, então vou ter a inversa desse fator, né, que vem da regra da cadeia. Portanto, esse é o meu resultado para o resíduo, né? Então, eu tenho agora tudo que eu preciso para... E independe de qual dessas frequências de Matsubara eu estou olhando, é o mesmo para todas essas frequências de Matsubara, é sempre esse 2kBt sobre H cortado. E, então, o que eu vou fazer aqui? Né? Eu vou dizer, novamente, como a gente já tinha antes, né? Vou dizer que a integral nesse circuito que é um arco de círculo, né? No limite em que R vai para infinito, ele vai a zero, né? O argumento aí fica igual, idêntico ao que eu tinha antes. A função cotangente hiperbólico, né? Ela não vai... a única diferença aqui é o que eu tenho essa função cotangente hiperbólica, né? E ela não vai atrapalhar esse argumento, né? A função cotangente hiperbólica ela é limitada, né? Quando eu coloco a frequência para infinito, né? Quando a gente coloca o argumento para infinito,
e colocar a frequência para infinito é a mesma coisa que colocar o argumento para infinito, né? Isso a gente já discutiu quando a gente falou no limite t tendendo a zero, né? Isso vai para 1, né? Então, isso não vai fazer nenhuma diferença no infinito, né? Se a cotangente hiperbólica vai para 1 no infinito. Então, o argumento que a gente tinha usado no caso de temperatura zero continua valendo, essa integral aqui é zero. A integral no caminho completo é zero, porque repara que não tem nenhum polo no interior, né? Eu fui esperto aqui e deixei esses polos do lado de fora do meu caminho. Então, pelo teorema lá de Cauchy, não tem nenhuma singularidade, a função é analítica no interior, então essa integral, a minha integral original, né, no eixo real, mais essa aqui que é zero, mais essa aqui contendo esses semi-resíduos é zero. Então, a minha integral original é o negativo da minha integral com semi-resíduos. É isso que eu vou escrever aqui agora, né? Então, esse negativo, eu já coloco ele aqui de cara, esse menusinho que aparece aqui. É o negativo da soma dos semi-resíduos, né? Então, como eu estava discutindo para vocês, como eu faço aqui, eu coleto meio resíduo em cada meia volta aqui, né? Eu vou ter menos π. Repara que o sentido aqui da rotação é o sentido horário, então esse meio resíduo vem com sinal menos, não é 2π, não é mais π, é menos π, metade da contribuição do resíduo é esse menos π que aparece aqui, né? E aqui está o valor do resíduo, que é o mesmo para todos esses polos, tá certo? E, no mais, a minha função que eu já tinha no caso de temperatura zero, ela é analítica, então, quando eu vou calcular o resíduo do integrando inteiro, eu posso simplesmente substituir aquela função gzão, né, que eu tinha antes, pelo valor no polo, né? Então, eu tenho o caso que eu tenho um resíduo aqui de uma função analítica vezes essa cotangente hiperbólica, e aí eu posso simplesmente substituir o valor dessa função analítica gzão, g de ômega, né, pelo valor no polo. É isso que eu estou fazendo aqui. Ao fazer isso, o meu ômega vira xi. Aqui eu tinha um ômega que virou xi, xi índice n, né, para cada uma dessas frequências de Matsubara tem um rótulo, né, que é esse número inteiro n. E aqui eu tinha o R1 barra de ômega, virou R1 barra de xn, e assim por diante. Aqui eu tinha uma exponencial complexa, né, que era da forma, vamos olhar aqui em cima, elevada a 2i ômega, né? Vamos olhar aqui, está bem aqui para trás, né? Que a expressão, na verdade, talvez eu tenha escrito aqui, né? Perdão, acho que eu escrevi ela aqui. Aqui. Essa aqui que é a minha função gzão. Essa função aqui, né, como ela é analítica, eu posso simplesmente, na hora de calcular o resíduo do produto completo, eu posso simplesmente substituir o valor de ômega por xn, né? Pegar o valor aqui da frequência de Matsubara, colocar aqui dentro. Aqui eu vou ter um i, com i vai dar menos, né? Então aqui eu vou ter 1 elevado a menos 2 xn L sobre C, é isso que eu estou escrevendo aqui. Elevado a menos 2 xn L sobre C. É a mesma coisa eu faço com o denominador. Esse 2π ele existia lá na integral, né? Eu tinha uma integral em d ômega sobre 2π, né? Então, esse 2π ficou lá, tem esse prefator 2h cortado sobre C também. A parte real eu posso apagar, porque essa soma de semi-resíduos já é real, né? Eu não preciso escrever mais essa parte real aqui. Então, aqui é aquele sinal menos, né? Porque a minha integral original é menos essa soma de semi-resíduos. Então, tem esse menos aqui, tem um prefator que eu mantive, essa parte eu vou poder apagar. O menos πi, né, que vem lá de cada semi-resíduo, vezes o resíduo. Esse 2π eu já tinha no meu integrando, e o resto foi só trocar na função g, eu troquei ômega por xn. Tem um detalhe aqui importante, que eu vou chamar a atenção agora, é essa linha aqui na minha soma. Essa linha vem porque ela significa o seguinte, né, é uma anotação comum que a gente usa. Nessa soma de semi-resíduos, como eu já tinha comentado na parte anterior, a frequência zero, o n igual a zero, ela, aqui por essa geometria aqui, a gente está vendo que eu não vou dar a meia volta completa, né? Porque se eu desse a meia volta completa, eu ia parar aqui, né? Mas não é para completar o meu circuito, eu dou 1/4 de volta só.
Isso significa que, em vez de ter um semi-resíduo, eu tenho um quarto de resíduo. Em vez de ter metade do resíduo, eu tenho um quarto do resíduo. Eu tenho um quarto só do meu circuito, né? Então, o termo N igual a zero é metade, a contribuição que ele vai dar é metade vai vir com um fator meio adicional, né? Pelo fato de eu estar fazendo, em vez de estar fazendo meia volta, eu estou dando um quarto de volta. Então, isso aqui representa exatamente isso. Essa linha quer dizer, né, que o N igual a zero, eu tenho que multiplicar nessa fórmula aqui pelo fator 1/2, né? Porque eu tenho, em vez de ter menos pi, é menos pi sobre 2, né? Porque é um quarto da volta só, e não metade da volta. Se fosse a volta completa, seria menos 2π, né? É o teorema de resíduos. Então, agora eu combino, né, todos esses prefatores. Repara que essa frequência, que era xn, tem esse i aqui, com esse menos i, deu mais. Então, isso é que fez isso tudo ficar real. Eu já tinha comentado com vocês que esses caras, em frequências imaginárias puras, são reais, né? A gente pode até voltar a discutir isso. Todo mundo aqui fica real, eu posso apagar esse símbolo de parte real. Esse KBT aqui sobre H cortado, esse H cortado mata esse H cortado aqui, né? E a escala de H cortado, né, no caso térmico, é trocada pela essa escala aqui do KBT, né? Tá certo? Então, a escala de energia aqui que aparece é KBT. Esse cara tem dimensão de força, né, que é uma energia, KBT é uma energia térmica, né, dividido por um comprimento. Esse comprimento é um número de onda que eu obtenho aqui, ó, fazendo que N dividido por C, né? Tá certo? Essa expressão, então, é muito semelhante à expressão que a gente tem, que a gente tinha lá na aula passada para frequência real. Vocês podem comparar as notas. É como se eu estivesse trocando, né, o H cortado integral em d ômega desculpa, aqui eu já tinha, eu estou comentando aqui sobre a expressão que eu tinha depois de fazer a rotação de Wick, né, a temperatura zero, né? Que tipo de expressão que eu tinha? Eu tinha uma expressão, vocês podem olhar lá nas notas da aula anterior, eu tinha uma expressão muito parecida com essa, só que, em vez de ter uma soma, eu tinha uma integral, né? E eu tinha um H cortado multiplicando ali, né? Então, era uma coisa assim, ó, menos 2. Peraí, quero mudar dessa cor aqui. Só um minutinho. Eu tinha menos 2 H cortado sobre C, né? E, em vez de ter essa soma sobre frequências discretas, eu tinha uma integral, né, sobre essa frequência dxi imaginária, né? O resultado da minha rotação de Wick, no caso de temperatura zero, né? A temperatura zero não tem aquele cotangente hiperbólico, então não aparecem aqueles polos. Então, eu integro aqui, né? E aqui aparecia o meu psi. Esse meu psi, nesse caso, era contínuo, né? E o resto era exatamente igual o que está ali, né? Esse resto aqui desse meu. Aqui é um somando, né? Só que aqui ele vira um integrando, quer dizer, passar a temperatura zero, vamos discutir isso mais em detalhe na próxima aula, é como se eu estivesse trocando a minha soma por uma integral. Em vez de somar sobre essas frequências de Matsubara, discretas, né, eu integro sobre o dxi, né? E ao invés de ter essa escala KBT, né, eu tenho essa escala do H cortado dxi. Repare que H cortado dxi, essa aqui é a minha variável, é o meu infinitésimo, né, que não aparece aqui, porque aqui eu tenho soma. Ele faz o papel dessa escala de energia KBT aqui, do ponto de vista dimensional, né? Então, essas duas expressões ficam com a mesma dimensão. Então, a moral da história é que essa soma, KBT vezes a soma, é trocado por H cortado vezes a integral sobre 2π, né? Essa aqui é a conexão entre esses resultados. A temperatura finita, que é esse aqui, e o resultado da temperatura zero, que a gente tinha discutido anteriormente com a força. Bom, eu vou ficar por aqui e, então, nos vemos amanhã. Então, boa noite para todos.